Fala pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu te falar um pouquinho sobre fatoração e os casos mais comuns, que é o fator comum, ou evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Pessoal, esse é um assunto que você tem que saber. Uma hora ou outra você vai estar empregando um desses conceitos. Não tem jeito. Então é um assunto que você tem que saber. Tranquilo? Porém, para dominar esse assunto, é interessante que você tenha em mente os principais produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e etc., além de saber trabalhar com potenciação. Então, em nosso canal, nós temos 2 vídeos que tratam sobre esse assunto. E você tem que dominar esses 2 assuntos, produtos notáveis e potenciação com as suas propriedades, para que você possa ir bem na faturação. Tá ok? Então, se você tem alguma dificuldade, eu peço que você pause e vá assistir esses 2 vídeos. O link para acessar esses vídeos estão na descrição, tá ok? Então, na descrição desse vídeo, eu deixei lá os 2 links para que você possa acessar essas duas videoaulas para que você tenha domínio sobre produtos notáveis e as propriedades da potenciação, porque senão a gente não vai conseguir andar aqui da forma correta. Tranquilo? Então, dê uma pausa e assista esses 2 vídeos. Se você já domina produto notável e as propriedades da potenciação, vamos continuar, vamos em frente. Vamos então começar a falar um pouquinho de fatoração no seu primeiro caso, que é o fator comum ou evidência. Claro que antes disso, eu peço que você encarecidamente se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Se você não é inscrito, por favor, perca um tempinho, se inscreva para que a gente possa bater aí a meta de 5.000 seguidores. Tá difícil, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. Para isso, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Bem, o primeiro caso que a gente vai ver é fator comum ou evidência. Olha aqui esse exemplo. 2x mais 10y. O que eu tenho de comum nesses 2 termos? É o 2. Como assim, Luciano? Porque no primeiro termo eu tenho 2x e o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então veja que o 2 é comum aos 2 termos. Então eu vou colocar o 2 em evidência. Quando eu coloco o 2 em evidência, eu vou pegar o primeiro termo, 2x, e vou dividir por 2. Você há de convir que eu vou cortar o 2 com 2, vai sobrar o x. Tranquilo? Mais o segundo termo, 10y. Quando eu pegar 10y e tirar o 2, 10 por 2 dá 5, vai sobrar 5y. É isso, pessoal, acabou. Isso que é colocar em evidência. Tá bom? Tranquilo? Para você ter certeza que isso está correto, é só você fazer o caminho inverso. Se eu aplicar a distributiva, olha para cá. 2 vezes x não dá 2x? 2 vezes 5y não dá 10y? Então tá certinho. Essa é a nossa resposta, tá bom? Observe agora o segundo exemplo. Eu tenho como fator comum o 5, porque o 5 está no primeiro termo e no segundo, porque 35 é 7 vezes 5, e também o b. Então eu vou colocar em evidência 5b. Quando eu coloco 5b em evidência e pego o primeiro termo e retiro o 5b, vai sobrar o a. Menos 35b. Quando eu tiro 5b, 35 eu tiro 5, vai ficar 35 por 5 dá 7. E b simplifica com b, vai ficar então a menos 7. Está aí a solução do nosso segundo exemplo. No terceiro exemplo, 12x ao quadrado y à sexta, menos 4x5 y4, mais 24x4 y3. Bem, o que eu tenho em comum aí é o 4, porque o 4 aparece em todos os termos. Tranquilo? Outra coisa que é comum aos 3 termos é o xy. Então veja que xy é comum aos 3 termos. Qual é o macete então? Eu vou pegar o menor expoente. Então eu tenho x ao quadrado, x à quinta e x à quarta. Eu vou pegar x ao quadrado. E o y eu vou pegar y ao cubo. Então esse é o macete. Eu vou pegar esses termos literais com o menor expoente. Então vai ficar 4x ao quadrado, y ao cubo. Beleza. Quando eu pegar agora o primeiro termo, 12x2y6, e retirar 4x2y3, quando eu falo retirar, é dividir um pelo outro. Tá bom, pessoal? 12 por 4 dá 3. x2 simplifica com x2, sumiu o x. y6 sobre y3, eu repito a base e diminuo os expoentes. 6 menos 3 vai dar y3, então ficou 3y elevado ao cubo. Vamos agora para o segundo termo. Vou repetir aqui o menos.
4x elevado a 5 vezes y elevado a 4. Eu vou dividir por 4x2 y3, que foi o termo que eu coloquei em evidência. 4 por 4 vai dar 1. X elevado a 5 com x elevado a 2. 5 menos 2 vai dar x elevado a 3. Y elevado a 4 sobre y elevado a 3. Eu repito a base e diminuo os expoentes. 4 menos 3 vai dar y. Tranquilo? E vou agora para o último termo. Mais, vamos lá, 24 por 4 vai dar 6. X elevado a 4 sobre x elevado a 2 vai ficar x elevado a 4 menos 2, x ao quadrado. O y elevado a 3 simplifica com y elevado a 3 e acabou a questão. É assim que a gente procede. É só você ter calma, observar com muita atenção para que você não venha errar. Mas não tem muita dificuldade. Tranquilo? Não entendeu? Volta o vídeo e tenta refazer. Olha o exemplo 4. 2 elevado a A menos 2 elevado a A mais 1 mais 2 elevado a A mais 2. Para essa questão é interessante que a gente entenda o seguinte, propriedade de potenciação. Foi aquilo que eu falei antes de começar o vídeo. Você tem que dominar as propriedades de potenciação. Olha para cá. 2 elevado a A mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a A vezes 2 elevado a 1. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, 2, e somo os expoentes, A mais 1. Então, 2 elevado a A mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a A vezes 2. Estamos juntos? Olha aqui o terceiro termo. 2 elevado a A mais 2. É a mesma coisa. 2 elevado a A mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a A vezes 2 elevado a 2. Então, você consegue observar agora que nos três termos, o fator comum é o 2 elevado a A. Então, vou pegar 2 elevado a A e vou colocar em evidência. Quando eu pegar o primeiro termo, que é 2 elevado a A, e dividir por 2 elevado a A, vai me dar 1. Menos 2 elevado a A mais 1 sobre 2 elevado a A. Observa lá, lembra que 2 elevado a A mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a A vezes 2 elevado a 1? Então, o 2 elevado a A vai simplificar com 2 elevado a A e vai sobrar 2 elevado a 1. Por fim, o terceiro termo, 2 elevado a A mais 2. Quando eu dividir um pelo outro, eu vou simplificar o 2A com 2A e vai sobrar 2 ao quadrado. Por isso que é interessante que você domine as propriedades da potenciação. Feito? Agora eu vou resolver o que está entre parênteses. Vai ficar 2 elevado a A, que multiplica 1, 2 elevado a 1 é 2, mais 2 ao quadrado é 4. 1 menos 2 dá menos 1, mais 4 vai dar 3. Então vai ficar 2 elevado a A vezes 3. Eu posso escrever como 3 vezes 2 elevado a A. Ou eu uso a simbologia do vezes, do x ali, ou aquele pontinho, é a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, peço que você preste muita atenção, por favor, olha a cara de pânico. Você não pode multiplicar o 3 com 2 e falar que nessa multiplicação aqui dá 6 elevado a A. Por favor, não faça isso. Eu não posso fazer 3 vezes 2 elevado a A. A resposta é 3 vezes 2 elevado a A e não 6 elevado a A. Por favor, não faça isso. É um erro gravíssimo, tá bom? Vamos lá. O quinto exemplo. Qual é o fator comum? Veja que nos dois termos eu tenho, entre parênteses, x mais 5. Então, vou pegar x mais 5, que é o termo comum nos dois termos, que é o fator comum, e vou colocar em evidência. Quando eu colocar esse cara em evidência, no primeiro termo vai sobrar o 2, menos no segundo termo vai sobrar o y. E acabou. Bem tranquilo. Coloco o x mais 5 em evidência e vai sobrar 2 menos y. Tranquilo? Por fim, o último exemplo. ax menos a mais bx menos b. Vou pegar primeiro esses dois termos aqui. O que é o comum? É o a. Então, vou colocar o a em evidência. Quando eu colocar o a em evidência, você há de convir comigo, você já está ficando craque nisso, que vai sobrar o x menos 1. Tranquilo? Vou pegar agora os outros dois termos. O que é o fator comum? O que tem em comum aí? É o b. Então, vou colocar o mais b em evidência. O que vai sobrar? X menos 1. Veja que agora x menos 1 é comum aos dois termos. Então, eu coloco x menos 1 em evidência e vai sobrar no primeiro termo a mais o b do segundo termo. E fechamos o nosso sexto exemplo. Tranquilo, pessoal? Esse é o caso mais comum de fatoração, mais simples, digamos assim, e você tem que dominar. Ficou com alguma dúvida?
repita os exemplos, tente fazer novamente, mas você não pode levar dúvida. Para isso, eu vou deixar aqui agora o nosso desafio 1. É uma questãozinha que eu não vou resolver. Você vai ter nessa videoaula 4 desafios até o final da aula. Então tente resolver esses 4 desafios, tá ok? E coloca pra gente nos comentários a sua resposta, que eu vou dizer para você se você acertou ou se você errou. E te passo qual é a resposta correta, tá ok? Então esse é o nosso primeiro desafio. Tenta fazer e no final da aula você coloca a resposta dos 4 desafios que vão aparecer nos comentários para que a gente possa dizer se você acertou ou se você errou, tá bom? Vamos lá, pessoal. Lógico, antes de continuar, se você ficou até agora conosco é porque esse conteúdo, a princípio, está sendo do seu interesse. Se é do seu interesse, se inscreva, porque o nosso canal tem muita coisa bacana para você aprender. Então eu peço que você se inscreva, nos ajude a bater a meta de 5 mil inscritos, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre agrupamento. É bastante parecido com o fator comum, tá ok? Que a gente viu anteriormente. Então não tem muito mistério. Vamos lá. Olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho mx mais nx mais my mais ny. Então eu vou agrupar 2 a 2. Vou pegar primeiro esses dois aqui. Qual é o termo comum? É o x. Então eu coloco o x em evidência. Quando eu colocar o x em evidência, vai sobrar quem? M mais n. Show de bola. Vou agrupar agora os próximos dois. my mais ny. O que é comum? É o y. Então vou colocar mais y em evidência. Quando eu colocar o y em evidência, vai sobrar quem? M mais n. Olha agora que eu tenho nos dois termos um fator comum que é m mais n, que eu vou colocar em evidência. Quando eu colocar esse carinha em evidência, vai sobrar no primeiro termo x e no segundo y. Então vai ficar m mais n, que multiplica x mais y. Bem tranquilo, não tem muito mistério. Se você entender o fator comum e evidência, você vai tirar de letra agrupamento. Olha o próximo exemplo. 18ax mais 4ay mais 9bx mais 2by. Eu vou só dar uma organizada e colocar o 18ax mais 9bx, porque 18 é múltiplo de 9. E mais 4ay mais 2by. E agora eu vou agrupar esses dois primeiros. O que eu tenho de fator comum? O 9 e o x. Então vou colocar o 9x em evidência. Quando eu pegar 18ax e dividir por 9x, 18 por 9 dá 2. E a x, o x corta com x, vai sobrar o a. Então vai ficar 2a. Vou pegar agora o segundo termo, 9bx, e vou tirar 9x. Vai simplificar 9x com 9x, vai sobrar somente b. Então vai ficar 2a mais b. Bem, vou pegar agora, vou agrupar os próximos dois. O que eu tenho em comum aí? O 2y. Então, o 2 eu tenho nos dois termos, o y também. Então, vou colocar em evidência o 2y. Quando eu faço isso, vou pegar 4ay, vou tirar 2y. 4 por 2 dá 2, y simplifica com y, vai sobrar simplesmente 2a. Vou pegar o próximo termo, 2by, e vou tirar 2y. Vou simplificar 2y com 2y, vai sobrar o b. Vai ficar então 2a mais b. Veja que agora eu tenho em comum 2a mais b. Vou colocar em evidência e vai sobrar 9x mais 2y. Estão acompanhando, pessoal? Espero que sim. Mais uma vez, está tendo dificuldades? Dá uma pausa, respira. Se for o caso, volta ao vídeo para que você não fique com dúvidas nesse tipo de assunto, que é um assunto que eu falei lá no início, você tem que dominar, você tem que saber, não tem jeito, tá bom? Vamos ao terceiro exemplo. K ao cubo mais K ao quadrado menos K menos 1. Eu vou agrupar os dois primeiros. Veja que eu tenho K elevado ao cubo mais K ao quadrado. O comum aqui é K ao quadrado. Quando eu colocar o K ao quadrado em evidência, vai sobrar K mais 1. Acompanhou? Espero que sim. Vou pegar os próximos dois termos. Veja que eu tenho um sinal de menos, então vou colocar em evidência menos 1. Por quê? Quando eu coloco em evidência menos 1, vai sobrar K mais 1. Sabe que eu coloquei o menos 1 em evidência? Porque olha para cá. Quando eu fizer menos 1 vezes K, vai dar menos K. Quando eu fizer menos 1 vezes mais 1, menos com mais dá menos, menos 1. Então esse foi o detalhe, colocar o menos 1 em evidência. Sobrou o K mais 1. Agora eu tenho comum quem? O K mais 1.
vou colocar o k mais 1 em evidência e vai sobrar k ao quadrado menos 1. A grande verdade é que isso aqui eu poderia fatorar, só que eu não expliquei ainda diferença entre dois quadrados, então eu vou parar por aqui. Tranquilo, pessoal? Bem, dessa forma, então, vou passar para vocês o nosso desafio 2. Então, você, mais uma vez, pega esse desafio, tenta resolver, dá uma pausa, tenta resolver, anota a resposta e no final do vídeo você coloque lá nos comentários a resposta dos 4 desafios, para que eu possa falar se você acertou ou se você errou, tá bom? Vamos falar agora sobre diferença de dois quadrados, conceito importantíssimo. Então eu tenho lá ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é chamado de diferença de dois quadrados. Isso é a mesma coisa que a mais b que multiplica a menos b, ou seja, aquele produto notável que a gente já conhece, chamado de produto entre binômios conjugados ou produto da soma pela diferença. Ou seja, pessoal, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. E é esse conceito que a gente vai usar agora para resolver as próximas questões. Olha aqui a primeira. A ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ou seja, o a representa o próprio a e o nosso b seria o 4. Então, a ao quadrado menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que a mais 4, que multiplica a menos 4. Acabou. É só isso. Tranquilo? Show de bola. Olha o segundo exemplo. X à quarta menos 81. Luciana, eu não estou enxergando o quadrado. Então agora a gente vai ter que trabalhar com as propriedades de potência. Você concorda comigo que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado? Isso aqui é a propriedade que é a potência de uma potência. Eu multiplico os expoentes. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu posso escrever x à quarta como x ao quadrado elevado ao quadrado menos 9 ao quadrado, porque 81 é 9 ao quadrado. Então veja que agora eu tenho uma diferença entre dois quadrados, onde um termo é x ao quadrado e o segundo termo é o 9. Então eu vou ter x ao quadrado mais 9, que multiplica x ao quadrado menos 9. Só que tem um porém. Esse segundo termo aqui, pessoal, é outra diferença entre dois quadrados. Como assim, Luciano? Olha para cá. X ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Olha aí, uma diferença de dois quadrados. Como é que fica isso? X ao quadrado menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que, eu vou repetir o primeiro parênteses, e o segundo é a mesma coisa que x mais 3, que multiplica x menos 3. Então essa é a fatoração completa. Viu que interessante? Então a gente tem que fatorar até onde a gente pode fatorar. Tá bom, pessoal? Olha agora o terceiro exemplo. X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Eu tenho mais uma vez uma diferença de dois quadrados. Esse aqui é o nosso a e esse aqui é o nosso b. O que fala a nossa relação? A diferença entre dois quadrados é a mesma coisa que a mais b, ou seja, x mais y mais x menos y, que multiplica a menos b. Pessoal, toma cuidado o seguinte. Quando eu fizer a menos b, o menos vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então vai ficar o a, que aqui é representado pelo x mais y, menos o b. O b é x menos y. Se é mais x, vai ficar menos x. Se é menos x, se é menos y, vai ficar mais y. Então, muito cuidado com essa regrinha do sinal. No segundo parênteses, é um menos o outro. Só que esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro dos parênteses. O x que era positivo fica negativo e o y que é negativo fica positivo. Agora eu posso simplificar no primeiro parênteses mais y com menos y e no segundo termo o mais x com menos x. Vai sobrar no primeiro termo x mais x, que é 2x, e no segundo termo y mais y, que é 2y. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4, x vezes y vai dar xy. Então eu vou ter 4xy. Então essa é a diferença de dois quadrados. É muito importante que você guarde isso. É muito comum a gente usar isso aí em algum concurso. Está fazendo uma questão
está resolvendo uma questão e às vezes você cai nessa situação e você tem que saber fatorar isso daí, tá bom? Bem, vamos agora para o último exemplo. 2 elevado a 2a mais 6 menos 3 elevado a 2a. Luciano, não estou enxergando a diferença entre os dois quadrados. Então, vou ter que trabalhar com essas potências. Olha só, o primeiro termo. 2 elevado a 2a mais 6 é a mesma coisa que 2 elevado a mais 3 ao quadrado. Porque na potência de uma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes a, 2a. 2 vezes 3, 6. Então, tem que saber trabalhar com potenciação. Já apareceu o primeiro quadrado. E 3 elevado a 2a, eu posso escrever como menos 3 elevado a a elevado ao quadrado. Porque potência de potência, eu multiplico os expoentes. Olha aí, agora eu tenho uma diferença entre dois quadrados. O primeiro termo é 2 elevado a mais 3 e o segundo termo é 3 elevado a a. Então vai ficar como resposta 2 elevado a mais 3 mais 3a, que multiplica 2 elevado a mais 3 menos 3a. Vamos partir agora para o trinômio quadrado perfeito, que aí no final dessa explicação eu vou deixar os dois últimos desafios para você, tá bom? Vamos lá. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a mais b elevado ao quadrado. Você lembra que produto notável é esse? A mais b ao quadrado? É o quadrado da soma. Então, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b ao quadrado. E eu posso ter com o sinal de menos. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Veja que só mudou o sinal do termo central. Isso aí é a mesma coisa que a menos b ao quadrado, ou seja, é o produto notável quadrado da diferença. Então, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b ao quadrado. Feita essa recordação, olha o primeiro exemplo. Como é que eu vou saber, pessoal, se isso aí é um trinômio quadrado perfeito ou não? Qual é o macete? Guarde isso. Eu vou tirar a raiz do primeiro termo. Então, eu vou tirar a raiz de x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é x, que eu corto 2 do x com o índice da raiz, vai sobrar o x. Vou tirar agora a raiz do último termo. O último termo é 9, então vou tirar a raiz de 9, que vai me dar 3. E agora eu vou fazer 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se esse resultado for igual a 6x, é um trinômio quadrado perfeito. Então vamos lá. 2 vezes o primeiro, que é o x, pelo segundo, que é o 3. 2 vezes x, 2x. Vezes 3, 6x. Opa, bateu. Se bateu, isso é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso pegar e escrever como? Quais são os termos? Um termo é x, o outro termo é 3. Então eu posso escrever como x mais 3 ao quadrado. É assim que a gente procede. Ficou a ideia? Olha o segundo exemplo. 4a ao quadrado mais 4a mais 1. Qual é o macete? Vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é a raiz de 4 a 2. Raiz de 4 é 2. E ao quadrado, a raiz é a. Então vai me dar 2a. Vou tirar a raiz do último termo. O último termo é 1. E raiz de 1 é 1. Vou fazer agora 2 vezes o primeiro, que é 2a, vezes o segundo, que é 1. Se esse resultado der 4a, é um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes 2a dá 4a, vezes 1, 4a. Opa, show! Bateu 4a, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Quais são os termos? 2a e 1. Logo, como é um sinal positivo, vai ser 2a mais 1 ao quadrado. Viu como é fácil? Mas tem que dominar produtos notáveis. Tem que saber os conceitos da potenciação. Tá bom? Potenciação e radiciação também, né? Lógico. Vamos lá. Terceiro exemplo. M ao quadrado menos 10m mais 25. O que mudou agora é que tem o sinal de menos. Mas para eu saber se é um trinômio quadrado perfeito, qual é o macete? Tiro a raiz do primeiro termo. Raiz de m ao quadrado é m. Tiro a raiz do último termo, que é 25. Raiz de 25 é 5. Faço agora 2 vezes o primeiro, que é m, pelo segundo. Se isso der 10x, é um trinômio quadrado perfeito.
2 vezes m dá 2m, vezes 5 vai dar 10m. Opa, bateu. Como é um sinal de menos, é um quadrado da diferença. Quais são os termos? M e 5. Como é que fica isso? M menos 5 ao quadrado. Fácil, fácil. Mas para isso tem que dominar os conceitos de produtos notáveis e fatoração. Fatoração não, desculpa, potenciação. E por fim, o quarto exemplo. X ao quadrado sobre 4 menos xy ao quadrado mais y ao quadrado. Parece estranho, mas não tem estresse. Qual é o macete? Eu tiro a raiz do primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado sobre 4. É a mesma coisa, pessoal, que raiz de x ao quadrado sobre raiz de 4. Raiz de x ao quadrado é x e raiz de 4 é 2. Vai dar x sobre 2. Beleza. Vou tirar agora a raiz do último termo, que é y à quarta. Como é que eu faço isso? O 4 divide por 2, que é o índice da raiz. Ele sai da raiz dividindo. 4 por 2 dá 2. Então, raiz quadrada de y à quarta é y ao quadrado. Tranquilo? O que eu faço agora? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se isso der xy ao quadrado, bateu. Vamos lá? 2 simplifica com 2. X vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Bateu ou não bateu? Bateu, show de bola. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Como ali tem um sinal de menos, é o quadrado da diferença. Quais são os termos? X sobre 2 e y ao quadrado. Vai ficar x sobre 2 menos y ao quadrado. E matamos a última questão. Bem, pessoal, dessa forma, então, a gente viu os tipos mais comuns de fatoração, tá bom? Então, antes de passar os 2 últimos desafios, eu peço encarecidamente, mais uma vez, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e indique para os seus amigos. Aí estão os 2 últimos desafios, desafio 3 e desafio 4. Então, mais uma vez, tenta fazer os 4 desafios que a gente apresentou em nossa videoaula. Coloca nos comentários a sua resposta, que eu vou, assim que você colocar a resposta, dizer se você acertou, se você errou e tentar te conduzir até que você chegue na solução correta. Bem, pessoal, só me resta agora agradecer pela sua companhia e atenção. Eu tenho certeza que se você assistiu até o final, esse conteúdo vai ser muito útil para você, mas muito útil mesmo. No mais, bons estudos, mantenha o foco e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos!